Você já teve aquela sensação estranha de estar sendo vigiado em um quarto vazio? Ou ouviu passos no corredor quando sabia que não havia mais ninguém em casa? Existem lugares onde essas sensações não são apenas truques da mente, mas o eco de histórias reais e aterrorizantes. De arquiteturas impossíveis projetadas para confundir espíritos a porões que guardam segredos que a ciência não consegue explicar. Hoje, no 7 Mais, vamos conhecer as 7 casas mais mal assombradas do planeta. Já deixe o like e se inscreva no canal para não perder nada. Número 7. Loftus Hall, Irlanda. Uma mansão austera onde, segundo a lenda, durante uma tempestade terrível, um navio teria buscado abrigo na costa e um estranho bateu à porta de Loftus Hall, pedindo abrigo. Como era costume da época, a família o acolheu por vários dias. Em uma noite, a família e o estranho estavam jogando cartas na sala de jantar. Anne deixou cair uma carta no chão e, ao se abaixar para pegá-la, olhou para os pés do homem sob a mesa. Em vez de sapatos ou pés humanos, ela viu cascos fendidos, como os de um bode. A jovem enlouqueceu e morreu na casa. Desde então, dizem que seu espírito vaga pelo salão onde o demônio apareceu. Número 6. A Casa das 7 Mortes, localizada no Pelourinho, em Salvador, é o cenário de uma das lendas urbanas mais sombrias do Brasil. O imóvel, construído no século XVII, carrega um nome que já afasta os mais supersticiosos e uma história que mistura crime real com o sobrenatural. A casa era habitada pelo padre Manuel Almeida Pereira, seus 3 escravos e 2 trabalhadores. Diz a história que, em uma noite de fúria e loucura, um dos escravizados, possuído por uma força maligna, decidiu se vingar. Ele teria assassinado o padre e todos os outros residentes da casa enquanto dormiam. Após a tragédia, a casa ficou abandonada por muitos anos. No século XIX, uma nova família tentou morar no local, mas os relatos de assombrações começaram quase imediatamente. Portas que se trancavam sozinhas por dentro. O som de gemidos vindo das paredes. Vultos que atravessavam os corredores e desapareciam no pátio central. O ponto mais assustador é o relato de um dos quartos da casa que, segundo os vizinhos, exala um cheiro constante de mofo e sangue, mesmo após inúmeras limpezas. Número 5. A Mansão Myrtles, localizada em St. Francisville, na Louisiana, é frequentemente chamada de a casa mais assombrada da América. Construída em 1796 sobre um antigo cemitério indígena, ela é o cenário perfeito para um vídeo de terror, misturando lendas do sul dos Estados Unidos com tragédias reais. O Espelho das Almas. Um dos objetos mais icônicos da casa é um grande espelho localizado no corredor principal. O fenômeno. Visitantes afirmam ver marcas de mãos de crianças, figuras estranhas e manchas que parecem estar dentro do vidro e que não saem por mais que o espelho seja limpo. Atualmente, a casa funciona como um bed and breakfast, ou seja, você pode pagar para dormir lá, se tiver coragem de dividir o quarto com quem nunca saiu de lá. Número 4. A The Ancient Ram Inn, localizada em Walton-under-Edge, na Inglaterra, é frequentemente descrita como o lugar mais assustador das Ilhas Britânicas. Construída em 1145, ela não era apenas uma estalagem, mas um local onde o tempo parece ter estagnado em uma atmosfera de puro pavor. Durante reformas na casa, foram encontrados esqueletos de crianças sob as tábuas do piso, com punhais de pedra próximos aos corpos, sugerindo que o local era usado para sacrifícios rituais milênios atrás. A bruxa da Sala das Correntes. Um dos quartos mais famosos da estalagem é o chamado Witch's Room. No século XVI, uma mulher que fugia da perseguição religiosa se escondeu na estalagem, mas foi capturada e queimada viva na fogueira. A assombração.
Muitos visitantes relatam sentir uma sensação de sufocamento neste quarto e o avistamento de uma figura feminina que observa as pessoas enquanto dormem. Antigo proprietário da casa, John Humphreys, que viveu lá até sua morte em 2017, afirmava que a casa era dominada por forças demoníacas. O quarto mais aterrorizante é o Bishop's Room, quarto do bispo. Número 3. A Monte Cristo Homestead, localizada em Junee, na Nova Gales do Sul, carrega o título oficial de a casa mais assombrada da Austrália. Construída em 1885 pelo rico fazendeiro Christopher William Crowley, a mansão vitoriana no topo de uma colina esconde um histórico de mortes violentas e tragédias que parecem ter impregnado as paredes. Um dos relatos mais tristes e famosos envolve uma criança pequena, filha de uma das empregadas da família Crowley. O incidente. A menina teria sido empurrada das escadas por uma força invisível. A babá que estava com ela afirmou ter sentido a criança ser arrancada de seus braços violentamente. Até hoje, visitantes relatam que, ao chegarem perto daquela escada, sentem um frio repentino e algumas crianças pequenas começam a chorar sem motivo aparente. O homem acorrentado, Harold. Talvez a história mais perturbadora. Harold era o filho de uma das empregadas e sofria de problemas mentais. O cativeiro. Ele foi mantido acorrentado em um quarto pequeno nos arredores da casa por cerca de 40 anos. As pessoas na cidade sabiam de sua existência apenas pelo som das correntes batendo à noite. Ele foi encontrado após a morte de sua mãe e enviado para um hospital psiquiátrico, onde morreu pouco tempo depois. O som. Visitantes da propriedade frequentemente relatam ouvir o som metálico de correntes sendo arrastadas pelo chão. Número 2. Amityville. Localizada no número 112 da Ocean Avenue, em Long Island, Nova York, ela se tornou o caso paranormal mais famoso e controverso do mundo. O que torna a Amityville única é que ela combina um crime brutal real com um suposto ataque demoníaco. O crime. Ronald Butch. DeFeo Jr., de 23 anos, pegou um rifle de alta potência e assassinou seus pais e seus 4 irmãos enquanto eles dormiam em suas camas. Um ano após o massacre, a família Lutz, George, Kathy e seus 3 filhos comprou a casa por um preço baixíssimo. Eles sabiam do crime, mas achavam que teriam a casa dos sonhos. Eles duraram apenas 28 dias. Os relatos de George e Kathy Lutz serviram de base para livros e filmes Fenômenos Físicos. Lodo verde escorrendo pelas paredes, enxames de moscas aparecendo no quarto mesmo no inverno rigoroso e portas que eram arrancadas das dobradiças. A investigação de Ed e Lorraine Warren. Os famosos investigadores paranormais que inspiraram a franquia Invocação do Mal, foram chamados. Eles tiraram uma das fotos mais famosas do mundo sobrenatural, o vulto de um menino fantasma espreitando em um corredor escuro que muitos acreditam ser o espírito de uma das crianças DeFeo. Número 1. A mansão. Winchester, localizada em San José, na Califórnia, é possivelmente a construção mais bizarra do mundo. Ela não é apenas mal assombrada, mas sim uma armadilha arquitetônica projetada para enganar os mortos. Sarah era a viúva de William Wirt Winchester, o herdeiro da empresa que fabricava o famoso rifle Winchester, conhecido como a arma que conquistou o Oeste. A maldição. Após perder sua única filha e logo em seguida o marido, Sarah mergulhou em uma depressão profunda. Ela procurou uma médium que lhe deu uma notícia aterrorizante. A família Winchester estava sendo caçada pelos espíritos de todas as pessoas mortas, pelos rifles da empresa, milhares de soldados e nativos americanos. A solução. Para sobreviver, Sarah deveria construir uma casa para esses espíritos. Enquanto a construção nunca parasse,
ela estaria segura. Para confundir os espíritos vingativos que a perseguiam, Sarah ordenou a criação de armadilhas arquitetônicas que deixam os visitantes boquiabertos até hoje. Escadas para lugar nenhum. Escadarias que sobem vários degraus e terminam abruptamente no teto. Portas falsas. Portas no segundo andar que abrem diretamente para o lado de fora, com uma queda de 10 metros para o jardim. Chaminés inúteis. Chaminés que param antes de chegar ao teto. O número 13. Quase tudo na casa tem o número 13. 13 painéis de vidro, 13 banheiros, 13 degraus em várias escadas. O quarto de sessões. O coração da casa era uma pequena sala onde apenas Sarah tinha permissão para entrar. Dizem que, todas as noites, à meia-noite, um sino tocava para que ela fosse até lá se aconselhar com os espíritos bons sobre como continuar a construção para evitar os espíritos maus. Talvez o sobrenatural esteja mais perto do que imaginamos. Às vezes, apenas a uma porta de distância. Vou ficando por aqui, mas antes de ir, olhe bem ao seu redor hoje à noite. Nem todo barulho no corredor é apenas o vento. Obrigado por assistir. Deixe seu comentário sobre qual lugar você teria coragem de passar uma noite. Até o próximo vídeo.